Toda nossa gratidão seja dada ao nosso Senhor. Mídia, eu tenho procurado ler bastante sobre felicidade, sobre alegria, e nessas leituras, que inclusive tem muitos bons livros, quem gosta de ler, Amazon, tínhamos a Primícia, que acabou fechando, e tantos outros estabelecimentos que promovem venda de conteúdo de conhecimento. Pastor Samuel, o senhor está secularizando? O senhor está baseando as suas palavras, as suas pregações em pesquisas científicas, em métodos humanos? Eu quero dizer, aqui nós temos muitos profissionais da área de psicologia, da área, creio que muito em breve, de psiquiatria. São funções muito solicitadas. Vocês devem perceber que sempre quando estou ministrando, eu estou sempre batendo nessa tecla. A solução é Jesus, a solução é Jesus, a solução é Jesus. Mas quem participou pela manhã, quem veio à escola dominical e quem falou conosco aqui foi Jeová duas vezes, Jeová da terra e Jeová do céu. Ministrou sobre os discípulos, os compromissos dos discípulos com Jesus. E o discípulo deve honrar seu compromisso com Jesus, seguindo o que Jesus determina para que seja seguido. E não diferente de nós somos os discípulos de uma era moderna, de uma era que a principal preocupação é a ansiedade, inquietação, desassossego, angústia. Eu gostaria, para não dizer que a preocupação é só minha, mas a preocupação é também das maiores universidades que existem no mundo, como Harvard, como Cambridge, Columbia, Universidade de New York e outras universidades têm se preocupado, dedicada a estudos científicos, de saber como resolver este problema da modernidade da sociedade mundial. Por favor. Cientistas de Harvard descobriram como ativar a felicidade no cérebro. E não tem nada a ver com, vocês podem repetir comigo? Dinheiro, fama ou sorte. Vamos de novo? Ou sorte. Um estudo de Harvard, 2 grupos foram convidados a escrever por 10 minutos todos os dias. O primeiro grupo, o grupo A, escrevia sobre coisas aleatórias. O segundo grupo anotava 3 coisas pelas quais sentiam. Está cortando um pedaço. Sentiu gratidão. Após 21 dias, exames cerebrais mostraram algo impressionante. O cérebro do grupo B se reorganizou para procurar coisas boas com muita dificuldade? Automaticamente. Os níveis de estresse pararam, o otimismo aumentou, o sono melhorou,
tudo a partir de um único ato simples. Qual é o ato? O cérebro não distingue entre ter coisas boas e focar em coisas boas. A sua atenção literalmente cria a sua realidade emocional. O pesquisador não estava lendo a Bíblia, né? Então não precisava de ter pesquisado. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma vida, enquanto uma se sente abençoada, a outra se sente amaldiçoada. A diferença não é sorte, é foco. Você não precisa de mais para ser feliz. Precisa mudar onde coloca a atenção. A felicidade não vem do que falta. Ela surge quando o foco é treinado. A gratidão não muda a sua vida da noite para o dia. Ela muda a forma como você vê a sua vida. E isso muda tudo. Se você acorda, reage ao dia e dorme com a sensação de que nada avançou, o problema não é tempo, é direção. Sem foco e sem uma estrutura clara, o ciclo se repete. Existe um desafio para sair do automático e assumir o controle das próprias... Controle de quê? Nós estamos aqui na igreja, nós não estamos aqui no lugar do milagre. Mas a Universidade de Harvard disse isso. Senhor Jesus, diante da sua presença, Senhor, aqui estamos mais uma vez, ansiosos por ouvir a tua palavra. Conduza, Senhor, a minha mente, conduza, Senhor, a mente dos teus filhos, para que a tua palavra seja ministrada. Pai querido, a cada dia que os homens, que a ciência, Senhor, ela avança, mais ainda, Senhor, nós temos a confirmação do que a palavra do Senhor é a verdade, do que a palavra do Senhor é única, de que o Senhor, tudo quanto nos orientou, é o que é permanente, é o que é para sempre. Amém. Podeis assentar. John Wesley, que é conhecido como o pai do metodismo, ele ensinava uma mescla de vida cotidiana com a vida cristã. E nos seus diários, ele escreve que ele tinha uma disciplina de todos os dias acordar às 3 horas da manhã. Todos os dias às 3 horas da manhã, John Wesley acordava para dedicar aquilo que ele dizia ser o mais importante para a sua vida: intimidade com Deus. Ele acordava e através da oração, da meditação, ele dizia: a primícia que tenho, os meus raciocínios melhores, a melhor hora que tenho para me concentrar, essa eu quero dedicar ao meu Senhor. Essa disciplina de Wesley, ela não durou 2 dias, 2 horas, ou 1 semana, ou 1 mês. Durante todo o seu ministério que aqui passou, um pastor britânico que tinha uma disciplina britânica. Ele não abria concessão nem nos dias chuvosos, nos dias de bastante frio que nevava. Após a sua oração, após a leitura da meditação da palavra de Deus, ele montava o seu cavalo
e saía na missão daquilo que ele enxergava ser o mais importante, a mais nobre missão em que nós recebemos da parte de Deus. Cavalgando, ele meditava ainda na palavra de Deus. Cavalgando, ele também tinha tempo para conhecer a palavra que ele diz que você precisa. E ele precisava de se confundir de Wesley com Cristo e de Cristo com Wesley. Todos os estudos em que aqui comecei esta palavra, ela nos traz a reflexão de sermos pessoas gratas. E alguns anos atrás, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses, no capítulo 3, verso 12, verso 14 e verso 15. Ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo Jesus seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E aqui ele conclui no verso 15, 3,15, ele diz: sede agradecidos. E 1 Tessalonicenses 5,18, ele continua: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, dizendo como receber os benefícios da prosperidade, como receber os benefícios de algo desejado, de tudo que é bom. Ele começa dizendo: olha, para que a prosperidade, para que algo de Deus lhe alcance, é importante e é necessário que você obedeça princípios. Interessante isso. Que você tenha valores, que você tenha dentro do seu coração, que seja permanente. Quando saía de casa, Ana Carolina, ela sabia do tema que aqui ia ministrar. Ela diz a mim, ela me chama de lindo, e eu acredito que ela fala a verdade, eu nunca vi ela mentindo. Ela diz: lindo. Pastor Murilo achou bom, né? Cuidado que ao contrário da gratidão é inveja. Ela diz: lindo. Você lembra do Pequeno Príncipe? Estava outro barulho, eu não estava nem muito atento ao que ela estava dizendo. Mas o Pequeno Príncipe, ele diz assim, ó: Pequeno Príncipe de Antônio de Saint-Exupéry, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Contextualizando essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, Paulo, ele vai a Tessalônica, ali ele dá início à igreja daquele lugar. Por 3 semanas, está registrado em Atos capítulo 17, por 3 semanas, ele precisa sair de Tessalônica de uma forma apressada.
várias tentativas de retorno, e Paulo diz que foi impedido por Satanás de ter voltado. Satanás pode impedir o servo de Deus de voltar para fazer a obra de Deus? Está escrito na minha Bíblia, pastor Francélio. Mas acredita-se que Paulo se referia a um grupo de judeus que montara uma bancada de areia para que Paulo fosse impedido de voltar a Tessalônica. Paulo, então, não conseguindo o objetivo, e é por isso, pastor Laudemir aqui, ao dizer dos ides, ele começou a emocionar, dia 24, que nós teremos ali no Peniel Hall, nós teremos um encontro do grupo de ides, e é importante que através dos ides, é através das ministrações, é através do conhecimento de Deus, é que nós temos a oportunidade, como Paulo, de enviar alguém que já está preparado para exercer o ministério, para exercer o ID de Deus, para que nós levemos as boas novas, as boas notícias àqueles que ainda não conhecem. Paulo envia Timóteo, e a palavra de Deus diz que Timóteo teve resultados positivos. Timóteo é enviado e ele consegue ministrar a igreja de Tessalônica. Ele consegue exercer a missão em que Deus, por motivos do próprio Deus, faz com que Timóteo vá ao lugar. E em cartas, o apóstolo Paulo, ele traz recomendações, e o próprio Timóteo, que traz da igreja de Tessalônica algumas perguntas, e o apóstolo Paulo começa a instruir aquela igreja, respondendo os seus questionamentos, as suas palavras. E aqui Paulo, ele traz esta palavra: sede agradecidos. Gratidão é definida como reconhecimento, na palavra original que foi escrita em grego, ela é reconhecida como favor imerecido vindo de Deus. Graça é algo que não tínhamos o direito, mas através da bondade de Deus, ela vem a nós. É uma dependência criatorial, dar graças, que o apóstolo Paulo traz aqui. Não é algo que eu desejo fazer no momento que estou recebendo ou que as coisas estão caminhando bem. O verbo que o apóstolo Paulo escreve, graça, que sede agradecidos, é de um imperativo. O verbo vem no imperativo presente, que é uma ordem continuada, que é uma ordem que Paulo escreve também em outras menções de suas cartas, que tem o mesmo peso, que ele diz: regozijai-vos, é uma ordem. Orai sem cessar, é outra ordem. Não apagueis o espírito, é outra ordem. Julgai e abstende-vos do mal. Paulo está dizendo que agradecer, ser agradecido ou ter gratidão não é algo que eu precisa ter desejo, que eu precisa ter motivo. Ele diz não, como em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Entendam que todas essas terminologias são imperativas, são verbos designando que eu preciso cumprir. Não é algo que eu possa querer ou não fazer. A inobservância desses termos, dessas determinações, eu não cumprindo, eu estou cometendo
o pecado. A necessidade do mandamento que Paulo traz da parte de Deus, ela decorre da nossa natureza humana inclinada à cobiça e à ingratidão. Veja bem, nós, por mais que tenhamos um veículo, por mais que tenhamos algo importante de valor, uma casa, mas nós sempre queremos mais. A nossa natureza pecaminosa, o nosso distanciamento de Deus, faz com que nós obscurecemos o nosso coração. A lei que atua, que determina, quando diz, não faça isso, isso não é devido àqueles que agora têm uma nova criatura, aqueles que receberam a Cristo como Senhor das suas vidas. Vocês não podem, não devem mais viver nesta condição de vida. E em segundo ponto, nós precisamos ter, por última razão, que Deus é o provedor, é sustentador de todas as coisas. Mesmo que eu e você não recebêssemos nada, mesmo que eu e você hoje só tivéssemos isso que agora temos, o ar, a atenção, este momento a igreja, já era motivo para ter um coração agradecido. A maior graça, a maior dádiva de Deus para a humanidade foi enviar o maior termo de gratidão, de amor profundo em que se tem, em que algo pode se doar a alguém, é dando a sua própria vida em favor de outro. Esse já seria um motivo para todos os dias, todas as manhãs, como Wesley, todas as madrugadas, levantar e dizer: Senhor, obrigado por este momento, porque estar contigo é a coisa mais preciosa que eu posso ter. É algo de mais rico que nós podemos ter. E quando o apóstolo Paulo diz que isso é mandamento, ele diz: em tudo dai graças. Aí você agora imagina que esse tudo é o tudo que está caminhando em ordem. E na cabeça de Paulo, eu penso que deveria estar presente alguns exemplos também de algo que não era coisas boas. Imagine vocês, um casal passeando pela calçada, chupando sorvete, de repente vem um bandido, vem um marginal. Quantas vezes, quantas famílias nós temos acompanhado e temos presenciado de famílias que são destruídas por marginais, e vem de repente abordando este casal, chega e pede os seus objetos, telefone ou alguma coisa preciosa, e o moço se recusa a dar aquele objeto àquele bandido, e o bandido saca da arma e mata essa pessoa. O apóstolo Paulo, ele não está mandando dar graças por este bandido estar ali assaltando, matando, mas ele está dizendo: em todas as situações, em todas as condições, mesmo as que não são boas. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é um marginal assaltando e matando alguém que tira
a autoridade e o poder deste Deus que é soberano sobre todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo ele nos está dizendo para dar graças somente por um bem material, mas ele está dizendo principalmente nessa situação que prosperidade, alegria, felicidade é aquela quando mais você parece com Cristo. Aquela felicidade, aquele gozo, quanto mais você se aproxima de Cristo, é que você vai ter a plenitude desta alegria. A palavra de Deus diz: olha, para que o vosso gozo seja completo, para que a alegria de vocês seja completa. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele clama ao Deus, para que Deus tirasse do seu corpo o espinho na carne que ele tinha. Por uma vez, por duas vezes, por três vezes. E a palavra que o Senhor traz a ele diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. Quando Deus ministra aos nossos corações, a sua intenção é para que nós nos aproximemos ainda mais do nosso irmão mais velho, para que nós pareçamos com ele. Imagina apóstolo Paulo, professor Giovanni, cátedro, vivendo, criado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente instruído, conhecedor de toda a ciência, com muitos conhecimentos aprofundados. Imagina o apóstolo Paulo sendo um apóstolo arrogante, prepotente. Imagina vocês, o apóstolo Paulo não alcançando o dever, o desígnio que Deus havia preparado para ele. A palavra de Deus diz que a vontade dele é que na nossa caminhada, nos nossos corações, abunde sempre, a cada manhã: Senhor, eu agora desperto. Esse espinho eu tenho certeza que é para que na minha fraqueza, na minha insignificância, nas turbulências que enfrento, para saber que o Senhor é o Deus da minha vida e o Senhor é o Deus de tudo e de todos. As ministrações que vêm do Espírito Santo de Deus para nós, por vezes nós precisamos confrontar, confirmar com algo terceiro para saber que Ele está falando em nossos corações. E a palavra de Deus diz em Filipenses que tanto que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E por que gratidão é algo que produz felicidade, que produz realização, que produz em nós uma vida satisfatória? E o próprio apóstolo Paulo diz, ele diz assim, olha, lá em Coríntios, isso é interessante que é fácil de memorizar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. 1 Coríntios 10, verso 10. Ele escreve à igreja de Coríntio desta vez: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não fiquem murmurando. Vocês já perceberam que é desagradável você estar perto de alguém que só reclama? Você já percebeu tanto que é desagradável ficar perto de alguém que só conta coisa ruim?
Você chega perto de alguém e fala: ih, ó, tô com dor nesse dedo. Fala: pior fui eu, que ó, fui mexer com a panela e a faca bateu aqui, eu quase morri porque eu cortei o punho. Já perceberam o tanto que é deselegante, desagradável? Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. E na minha casa, eu tenho procurado fazer, como gratidão ao Senhor, algo que aprendi com os meus pais, com a minha mãe e com meu pai. Eu já disse isso aqui algumas outras vezes. Às 3 horas da manhã, eu, meus irmãos, a Olga que aqui está, nós tínhamos o dever, a obrigação de levantar 3 horas da manhã para ir à igreja. Estou dizendo de criança, eu tinha 7, 8 anos de idade. De ir para a igreja agradecer a Deus pelos muitos benfeitos que Ele tinha feito em nossa vida. E hoje eu tenho tentado todos os dias, ler Provérbios aos filhos menores. Todos os dias. Dia 1º, Provérbio 1. Dia 15, Provérbios 15. Dia 17, dia 18. E aí veio hoje a confirmação da palavra de Deus. Quando eu estava ministrando em minha casa, com as crianças e com a Ana Carolina, Provérbios 17, 20, ele dizia assim, ó: o perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más, e os que praticam coisas más, e os que vivem coisas más, acaba em desgraça. Provérbios 17, 20. E o de hoje, 18, 7. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Na minha tradução dizia: os seus lábios são uma armadilha para a sua vida. Essa é a vida dos murmuradores. Quantos benfeitos nós temos recebido da parte de Deus. Vocês já conhecem, é muito conhecido da igreja, o texto em que relata a cura dos 10 leprosos. E a palavra de Deus diz que de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo caminho de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, esbravejaram, espernearam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, dando graças. E este era samaritano, este era estrangeiro. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Aqueles 10 estavam condenados pela sociedade, excluídos da sociedade. Em questão de minutos, aqueles 10 leprosos, eu creio que eles nem se consideravam que um dia tinham sido leprosos. E é interessante que é na aproximação com o nosso Mestre, é em parecendo com Cristo, esse 10º leproso, o estrangeiro, ele recebe algo que os outros 9 não receberam. Eu quero que a igreja fique de pé nesse instante. E é isso que esse Jesus te proporciona.
É isso que Jesus te convida neste momento. Este leproso que voltou para ser agradecido, esse leproso que voltou para dizer obrigado, Senhor, porque fui curado. Ele recebeu o direito da vida eterna, que é a maior dádiva de Deus para nós. É na aproximação com o nosso Mestre que nós recebemos os nossos presentes. É na aproximação com o nosso Deus é que nós escutamos o Senhor dizer: filho, eu tenho visto a sua luta, o que você tem vivido passado, as suas angústias que você tem enfrentado. Eu tenho visto, eu tenho te acompanhado, e nos piores momentos que você passou, eu lhe carregava nos seus braços, dos meus braços eu lhe conduzia. O Bruno trouxe aqui um testemunho de vida, de exemplo, que a nossa adoração, a nossa gratidão não está vinculado a momentos de prazeres, não está vinculado a momento de recebermos dádivas. É em meio à dor, é em meio à luta, em que nós recebemos as maiores vitórias que Deus tem entregado em nossas vidas. O Bruno disse aqui: olha, no momento que eu orava, eu queria da parte do Senhor uma confirmação se eu despedia da família ou se eu continuava com a família, porque dentro dele, naquele momento, foi preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós nunca teremos a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossos corações se não obedecermos a sua palavra. Quantos gabinetes, não que seja errado, de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas estão lotados, e esses profissionais nem agenda tem mais para tanta demanda, tanta procura, porque as pessoas estão fazendo opção em serem murmuradores, em serem ingratos, porque faz parte da natureza pecaminosa em que nós vivemos. Nós fomos justificados dos nossos pecados, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos sujeitos à natureza pecaminosa. Enquanto estivermos aqui na terra, nós precisaremos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, e nada há maior do que obedecer a sua palavra e sermos gratos ao Senhor. Querem prosperar? Seja grato ao Senhor. Queres alcançar a vida eterna? Seja grato ao Senhor. Neste momento, você que veio à casa do Senhor, qual é o momento mais importante do culto em que nós oferecemos a Deus? O momento mais importante do culto é este momento. A palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando um pecador decide entregar a sua vida a Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu sou grato pela sua morte, em que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me dar vida. Este momento é oportuno. Você que ainda não tem Jesus em sua vida, você que não decidiu por caminhar com Jesus, por agradecê-lo por todos os feitos que Ele tem feito em seu coração, em sua mente, em sua vida. Este momento é oportuno para que você o confesse. A palavra de Deus diz que aqueles que me confessarem
palavras do Senhor Jesus: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Há duas vidas aqui se rendendo aos pés do Senhor. Vem enquanto o Senhor te chama. Ele quer trazer salvação para a sua casa. Ele quer trazer salvação para o seu lar. Ele quer morar em sua vida. Ele quer que esta vida de alegria, de felicidade, esteja dentro de você, esteja com você. A maior batalha espiritual em que nós enfrentamos, a palavra de Deus diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende ao Senhor. Mas é neste momento também que as potestades se armam, se manifestem para impedir que as vidas se decidam pela salvação do Senhor. É momento da igreja estar orando, pedindo a Deus que as correntes sejam quebradas, que os grilhões do inferno sejam desfeitos e que as vidas que vieram aqui, ouviram a palavra de Deus, o receba com gratidão pelo grande feito, pelo único meio que conduz à vida eterna. Há alguém que quer receber a Jesus? Você que veio, o Senhor que tocou. Por que é importante você levantar a sua mão e vir à frente? Por que é importante você confessar diante dos homens? Porque é a palavra de Deus que está dizendo: aqueles que me confessarem, aqueles que não se envergonharem de mim, eu também não me envergonharei. Eu não me calarei diante do Pai que está nos céus. Receba hoje Jesus como o Salvador da sua vida. Então vou levantar as minhas O momento é mãos oportuno para você receber a mensagem do Senhor. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando no seu coração, na sua vida. Não tenho nada, Não são as palavras do pastor que convence, coração cantando, mas são as palavras do Espírito Santo de Deus que passa neste momento a habitar dentro de cada coração. O momento é oportuno para que você receba, você que está assistindo através das redes sociais. Você pode, através deste QR Code, você pode receber a Jesus como o único Salvador da sua vida. O único caminho te conduz à vida eterna. pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, No início deste culto, o salmista Davi, a pastora Ana Carolina leu ao início do culto. O salmista Davi, com gratidão a Deus, ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça aos oprimidos. Senhor Jesus, diante da sua presença aqui estamos. Essas vidas que agora o recebem como único Senhor e Salvador das suas vidas. Que a tua presença esteja agora, Senhor, em seus corações.
que os seus nomes estejam sendo registrados com tintas que nunca mais podem ser apagadas, que sejam registradas no livro da vida. É a vida eterna, é o direito que o Senhor nos deu da salvação, e essas vidas agora diante desta igreja, diante do teu povo, diz: eu recebo ao Senhor com gratidão no coração pela salvação que o Senhor trouxe a nós. Por essas vidas, ó Pai, com lágrimas nos olhos, eles recebem, ele diz: Senhor, obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou pelos meus pecados, pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Registre, Senhor, escreva-os no livro da vida, que a partir deste momento o Espírito Santo do Senhor seja o condutor, seja o amigo fiel, o amigo inseparável deles, pois assim nós pedimos e agradecidos estamos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja pode dar glória a Deus por estas vidas que estão recebendo ao Senhor. Eles estarão por um pequeno espaço de tempo ali sendo ministrados, e esta igreja estará acompanhando esses irmãos que vocês agora acompanham. São seus novos irmãos em Cristo Jesus.